E para finalizar os vídeos com justificativas das regras de derivação, esse é o vídeo onde a gente vai falar sobre a regra da cadeia, a regra da derivada de funções que são composição de duas funções. Nesse vídeo a gente vai apresentar a justificativa do porquê que vale essa regra da cadeia e também resolver alguns exercícios utilizando essa derivação, essa regra de derivação. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. O principal problema da regra da cadeia muitas vezes nem é aplicar a regra de derivação usando a regra da cadeia, é sim identificar a composição de duas funções. Qual que é a função u, qual que é a função v. Então, quando a gente tem, por exemplo, a função e na x, a gente tem a função exponencial pura, sem composição, sem multiplicação, sem soma, sem divisão com outras funções. E a gente sabe que a derivada da exponencial é a própria exponencial, tá? É uma das regras que a gente aprende lá no início de derivação. Agora, se a gente tem outras funções, como por exemplo, e na 2x, a gente não tem a função exponencial pura. A gente tem uma função exponencial composta com outra função. Porque ali no expoente, onde deveria ter só o x, a gente tem o 2x. A gente tem uma mudança ali no expoente. Um outro exemplo, e elevado a cosseno de x. É ainda mais complexa, né? Ali tem o cosseno, mas mudou o expoente. Mudou ali a forma padrão da nossa função exponencial. Então, se não tem só o x e tem mais coisas onde deveria ser só o x, a gente tem uma composição de duas funções. E como é que a gente deriva, então, essas duas funções que têm essas composições? Usando a regra da cadeia. Antes de a gente fazer essas derivadas, vamos justificar por que vale a regra da cadeia. Então, aqui eu peguei duas funções, o v composta com a função u, então ali dentro do argumento da v não é só x, tem esse u a mais, e a gente vai aplicar a derivação usando o limite. Onde tem essa f de x mais h, a gente vai trocar por v aplicada em u, que depende do argumento x mais h, menos a v de u de x. Tá? Sempre cuidar aqui, quando a gente aplica o limite, deve aparecer esse x mais h. E da mesma forma que a gente fez lá para a regra do produto e do quociente, a gente tem que forçar a aparecer aqui os termos que vão gerar as derivadas que a gente precisa. Então, nesse caso, um pouquinho diferente do que a gente fez lá para a regra do produto, que a gente somava zero, aqui a gente vai multiplicar por 1. Multiplicar por 1 não interfere no resultado. Então, a gente vai pegar e multiplicar tanto no numerador quanto no denominador o u de x mais h menos o u de x. Tá? Eu já dividi em duas frações, multiplicação é comutativa, então esse termo aqui pode cancelar com esse e a gente volta a ter a expressão inicial. Só que ao acrescentar esse termo de ux mais h menos o x, tanto no numerador quanto no denominador, faz com que eu construa a derivada da minha função u. Então aqui eu já tenho a derivada de u, a u'. E esse termo aqui, ainda a gente vai precisar trabalhar. Eu separei aqui os limites em dois limites também, né? O limite da primeira parte dessa primeira fração e o limite da segunda, para a gente já concluir que esse segundo limite é o u'. Essa primeira parte a gente vai precisar trabalhar um pouquinho, porque a gente não tem ainda a derivada da v, mas a gente vai conseguir construir. A primeira coisa que a gente vai fazer é chamar esse denominador aqui, u de x mais h menos u de x, de um termo k. Significa que quando eu isolar esse u de x mais h, passando esse u de x para o outro lado, eu vou ter que k mais u de x é igual a u de x mais h, e a gente vai poder trocar essa expressão aqui por k mais u de x. Uma outra observação importante, se a gente faz o h ir a zero, esse termo aqui vai se tornar u de x, porque o h indo a zero não vai sumir, vai ficar só x mais zero, que é x. Então, vai ficar u de x menos u de x, que é zero. Então, se o h vai para zero, o k também vai para zero. E aí, a gente pode reescrever esse limite aqui, que está expresso dessa forma, da seguinte maneira. Eu troquei o u de x mais h
por k mais u de x, ou u de x mais k, aqui dentro do meu v, do argumento do meu v, e troquei o denominador por k, que foi a definição que a gente fez para essa diferença. Troquei também o meu limite, que era h indo a zero, para k indo a zero, porque a gente concluiu que uma coisa leva a outra, né? Se o h vai a zero, k também vai a zero. E ao fazer essa modificação aqui, dessa forma que a gente escolheu o k como sendo esse denominador, a gente pode concluir que esse limite é o v' de u de x. Observem que aqui, quando a gente conclui que esse limite é o linha, a gente está movimentando o x. Então, tem o x mais h, aqui tem o x e a gente tem a divisão pelo h. Aqui a gente está movimentando o u de x, porque a gente tem o u de x mais k, e aqui dentro desse outro v tem o u de x. Então, a gente movimentou o u de x. Mas aqui a gente tinha o h indo a zero, dividido pelo h indo a zero, e o limite estava sendo em relação a h. E aqui a gente só tem o k. Mudou o nome da variável, mas o padrão é o mesmo. O k está indo a zero, o k aparece aqui movimentando esse u de x e aparece aqui dividindo também essa fração. Então, a gente tem o v' de u de x, aqui a gente tinha o u', e a gente consegue, então, concluir a regra da cadeia. Como é que, então, a gente aplica a regra da cadeia em alguns exemplos? Vamos pegar os exemplos que a gente apresentou lá no início do vídeo. Como é que a gente deriva e na 2x? A gente precisa identificar quem é a função u, quem que é a função v. Como a gente modificou o expoente, a gente está chamando esse expoente de u. Vai ser a nossa função de dentro da composição. Então, u vai ser 2x e a v vai ser a e na u. Geralmente, eu gosto de escrever a v como sendo uma v de u, mudando essa variável x para essa nova variável u, já que aquela derivada que a gente fez para encontrar o v' foi feita em relação a u. Então, ao encontrar essas duas funções, a gente pode derivar elas. Então, a derivada de u é 2 e a derivada de v é a própria exponencial. E aí, eu vou substituir usando a regra da cadeia. A regra da cadeia fala pra gente que eu tenho que apresentar o v' de u, que é o e na u, vezes o 2, que é o u', tá? Esse aqui é o nosso v' e esse aqui é o nosso u'. Só que o v' eu mantive em relação ao u, porque a gente faz, na verdade, uma derivada em relação a essa nova variável u. Mas a gente não pode deixar em relação ao u, tem que voltar para a variável x. Então, eu posso já trocar o u para x já aqui nesse primeiro passo, se eu já tiver seguro, ou posso escrever mais uma etapa e escrever e elevado a 2x, que é o termo que a gente tem como u para essa expressão, vezes o 2, ou até mesmo 2e na 2x. A próxima função que a gente tem para derivar é e elevado a cosseno de x e vai seguir o mesmo padrão. A gente trocou o cosseno ali para uma nova variável. O tudo que está ali no expoente, que deveria ser x, é o u. A v vai ser a exponencial, que é a função base, é o e elevado a algum termo que deveria ser x, mas tem outra coisa. A derivada de cosseno de x é menos seno de x, e a derivada de e na u é o próprio e na u. Então, quando a gente for montar a derivada agora, a gente vai ter o v' de u, que é esse termo aqui que a gente calculou, vezes o u'. Então, sempre vai aparecer esse u' quando a gente tiver a regra da cadeia e o v'. Não posso deixar em relação ao u, tem que voltar para a variável x inicial. Então, eu vou trocar esse u como cosseno, que é o termo que estava lá no início, e aqui eu já arrumei, né? Eu trouxe o menos para frente. Uma dica legal que pode ajudar bastante é comparar o que é a função com uma função composta. A gente viu ali a função e na x, que a derivada é o próprio e na x. Então, sempre que eu tiver e elevado a u, e esse u pode ser qualquer função, a derivada do e na u é o e na u vezes esse u'. Porque a derivada da exponencial é a própria exponencial, então esse padrão se mantém quando a gente tem a composição. Um outro exemplo bem comum, né? X na n. Quando eu tenho uma potência ali de x, a derivada é nx na n menos 1. Como é que eu vejo uma potência com composição? Esse x que eu destaquei aqui em laranja
é a nossa base da potência, mas se essa base não é o x, é qualquer outra coisa, é uma exponencial ou é uma outra potência, soma ou multiplicação de termos, a derivada vai seguir esse mesmo padrão, vai ser n, u na n menos 1, só que a gente vai ter que acrescentar esse u'. Com essa tabela aqui, a gente já tem os v' já determinados, e a única coisa que a gente vai ter que se preocupar é quem é esse u'. Apareceu uma potência e a base dessa potência é uma expressão grande, ou uma expressão que não é só o x, uso essa regra aqui. Mais um exemplo, a elevado a x. A derivada é a elevado a x ln de a. Se eu tenho uma expressão que é um a elevado a um termo, que esse termo não é só o x, a derivada vai seguir esse mesmo padrão. Vai ser o ax, só que agora o a elevado a u, ln de a vezes u'. Derivada de cosseno é menos seno. Se eu tenho um cosseno de u, por exemplo, cosseno de x² mais 3x, a derivada vai ser o menos seno de u, que é essa expressão que eu acabei de mencionar, vezes a derivada dessa expressão que a gente tem ali dentro do argumento do cosseno. E esse mesmo padrão funciona para qualquer função. A derivada de seno é cosseno, e se eu tenho um seno composto com qualquer outra função, a derivada dela vai ser cosseno de u vezes u'. Essa tabela é bem legal porque ajuda a gente a identificar quem que é o termo u ali da nossa composição. Com esse vídeo, então, a gente finaliza todas as justificativas de todas as regras de derivação. É super importante que a gente entenda que regras de derivação são associadas a operações com funções, então a gente fez de soma, multiplicação por escalar, produto, quociente, regra da cadeia, e claro que tem as derivadas das funções. Função potência, função exponencial, funções trigonométricas, que também tem a sua regra, mas é uma regra associada à derivada dessas funções específicas. Espero muito que esses vídeos que a gente fez sobre justificativa das regras de derivação tenham facilitado mais o seu entendimento de por que a gente precisa aplicar, de como a gente precisa aplicar essas regras de derivação. E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.